Caso você tenha mais de 30% de gordura corporal, seja homem ou mulher, é a hora da gente pensar em redução de gordura corporal. Porque quando você tem mais tecido adiposo, isso é ruim para a sua saúde e até mesmo ruim para o ganho de massa muscular. Por exemplo, é muito comum nos homens ter uma testosterona mais baixa, quando você tem um percentual de gordura mais alto. O processo de emagrecimento, ainda que o déficit calórico pode diminuir a testosterona, olha que coisa. Quando você emagrece, apesar do déficit diminuir, o emagrecimento pode subir muito mais. Então você pode ter níveis, provavelmente você vai ter níveis melhores. Então tem que sair dessa situação. Normalmente um percentual de gordura adequado para homem é até 18%, tá? Isso pela Organização Mundial da Saúde. E para a mulher, até mais ou menos ali 25, 26%. Coisas até que eu já falei em outros vídeos aqui no YouTube. Então, se inscreve aqui no canal, todo dia tem vídeo para vocês, aproveitou que foi lá, já clica no gostei. E como é que você deve fazer isso, meu amiguinho canino? Primeiro ponto, você deve colocar ali uma atividade física diária. Se você conseguir todo dia fazer pelo menos ali 40 minutos de alguma atividade física, é muito bem-vindo. Mesmo que não seja todo dia ir para a academia, alguma atividade pode ser um pouco mais leve, mas se você gasta calorias todos os dias é legal. Lógico que não dá para todo mundo, obviamente estou falando aqui de uma forma generalizada. Precisaria entender se você tem, por exemplo, uma recuperação, uma condição para isso. Mas vamos pensar aqui que você pode fazer então todo dia, sei lá, 40 minutos de alguma coisa. Como que você poderia dividir isso? Primeiro, escolha, se você gostar, lógico, mas eu tô falando aqui como se fosse para um amontoado de músculo e gordura. Eu sei que as pessoas não são assim. Mas falando biologicamente, friamente, você poderia escolher uma musculação como seu carro-chefe. Isso porque quem tem um percentual de gordura um pouco mais alto pode ter dois grandes cenários aqui. Primeiro cenário, é uma pessoa muito gorda, certo? Que se for fazer uma atividade com muito impacto, pode ser ruim. Então, fazer musculação é um ambiente fechado, você controla tudo. O exercício que você quer fazer, o peso que você quer fazer, as repetições, as séries, ou seja, a chance de lesão é nenhuma, porque você vai fazer o que você quer fazer. Ou nenhuma, ou muito mínima, vamos colocar desse jeito. Se você vai correr, por exemplo, muito pesado, isso pode ser ruim. Mas pode acontecer uma segunda situação. Uma pessoa que talvez até esteja assistindo e acha que foi esquecida, não foi esquecida. Isso normalmente acontece muito com pessoas que fizeram um processo de emagrecimento errado, tá? Eu vejo muito isso nos alunos da minha consultoria. Pessoas que têm 30% de gordura ou mais e são magras. Mas como é que é magra com 30%? Com um peso corporal baixo? Por exemplo, uma mulher de 1,60 m tem 60 quilos e 30% de gordura. Você fala, não tem como. Tem, isso existe. É uma mulher que talvez perdeu muita massa muscular por algum motivo. E aí cada quilo de gordura percentualmente representa muito, porque a massa muscular é baixa. Como é que ela sai fora disso? Fazendo musculação. Ou seja, a musculação, como eu disse, eu estou falando de uma maneira fria, porque o adequado é você escolher uma atividade que você gosta. Então tem que partir desse pressuposto. Agora, se você não gosta de nenhuma, ou se você gosta de qualquer uma, faça musculação como carro-chefe. Então nesses 7 dias por semana, por exemplo, faça pelo menos 4, 5 vezes por semana. Vai de 4 que pelo menos você não erra. 3 vezes é muito pouquinho, às vezes falta tempo para você conseguir fazer tudo. 4 vezes vai bem. 4, 5 ou 6, os resultados são razoavelmente os mesmos. Então, pelo menos vai de 4, que tá beleza. Tá. Essa musculação deve ser feita como? Fazendo para hipertrofia. Ou seja, algo próximo entre 6 a 12 movimentos. Estou colocando aqui um padrão genérico, pelo amor de Deus. Dá para problematizar em cima disso? Sempre dá. Eu tenho um curso que ensina como montar um treino de periodização do zero. Mais informações aqui na descrição, no link. Só que, claro, aqui eu tenho que ser um pouco mais sucinto. Então, um treino voltado para hipertrofia. Então, você vai treinar todos os grupamentos musculares. Mesmo você sendo mulher, você vai fazer membros superiores. Mesmo você sendo homem, você vai fazer membros inferiores. E você vai treinar até a falha. O que é treinar até a falha? É até você não conseguir levantar mais nenhuma, com um bom movimento. Então imagina, estou fazendo aqui uma rosquinha. Rosquinha é ótimo, né, para quem está com o percentual de gordura um pouco mais alto. Rosquinha direta, beleza. E aí vai chegar um momento que você só consegue fazer meio movimento perfeito. Se você roubar, você faz ele inteiro. Não rouba, tá? A menos que você saiba o que você está fazendo. Então não rouba, fez meio movimento perfeito, não consegue levantar, não consigo hipótese alguma. Você tentou, tentei, não deu, não deu. Foi até a falha. Você treinando assim, você vai treinar de uma maneira muito competente, não é a única maneira, mas é uma maneira muito competente para o ganho de massa muscular. Então, faça dessa maneira o treinamento. E aí nos outros dias você pode colocar um aeróbico. Se você é uma pessoa que não tem nenhum problema articular, e fazer aeróbicos não está te sobrecarregando, você pode tentar fazer ali uma caminhada acelerada, porque o seu peso corporal, ele provavelmente já é alto.
Então uma caminhada acelerada já é o suficiente para te colocar numa frequência cardíaca boa de trabalho. Então faz lá, por exemplo, nos outros 3 dias, um exemplo, 40 minutos de caminhada acelerada. Ah, Leandro, eu não gosto de caminhada, pode ser alguma outra atividade física, pode ser o que você quiser, desde que você faça algum exercício. Então vai procurar um esporte para fazer, se você sente muita dor no joelho ou qualquer coisa do tipo, faz um elíptico que não tem impacto, busca alguma atividade que você consegue suar, basicamente falando assim, suar, subir a frequência cardíaca, se sentir vivo ou então quase morto por 40 minutos. Tá? Faz o que você quiser. Termos dietéticos. Você precisa fazer uma dieta onde você vai comer menos do que você gasta. Mesmo, Leandro, que eu seja aquele caso lá do segundo caso, que o meu peso corporal não é tão alto, mas o meu percentual de gordura é alto, sim, porque provavelmente, a menos que você seja um caso, sabe, muito baixo de massa muscular, mas baixíssimo, mas provavelmente você até precisaria de uma orientação médica para isso, seria um caso de sarcopenia. Então, você ainda tem um pouquinho mais de gordura para perder. Só que aqui que é o segredo. Não faça um déficit calórico muito alto se você está nesse segundo caso. Vou dar números para vocês, tá? Se você é uma pessoa com peso corporal alto, do tipo, olha, eu, Leandro, tenho 1,80 m e estou pesando 120 quilos, né, com 30% de gordura, por exemplo. Então eu posso fazer uma dieta com déficit calórico de mais ou menos 500 a 1.000 calorias diárias. Leandro, você já ensinou coisas desse tipo aqui no canal? Sim. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Como eu calculo, né, minhas calorias diárias? Você vai encontrar um vídeo sobre isso. Se você é uma pessoa do segundo quadro, você então pode trabalhar com um déficit calórico menor, porque você ainda tem muito músculo para construir. Talvez muito mais até do que gordura para perder. Então você pode trabalhar com um déficit calórico pequenininho. Por exemplo, 300 calorias de déficit. Às vezes, você pode fazer até menos, 100, 200 calorias de déficit, porque você vai conseguindo construir músculo, o seu peso, nesse caso, ele vai dar uma patinada, é muito óbvio que no primeiro o peso vai cair, né, gente? Porque o cara tá muito pesado, então ele vai perder peso. No segundo, que o peso corporal não é tão alto, o peso dá meio que uma patinada, porque você ganha músculo e perde gordura, só que o percentual vem mudando radicalmente. Sempre faça uma ingestão adequada de proteínas, tá? Mais ou menos ali 2 gramas de proteína para cada quilo que você pesa. Mesmo que às vezes você está muito gordo, você pode usar um macronutriente de 2 gramas quilo, porque isso te dá saciedade também, então facilita o andamento da dieta. Em termos de suplementação, aqui você pode somar uma creatina para melhorar a qualidade do seu treinamento, e você quer ganhar massa muscular, você quer ganhar força, você quer treinar mais pesado para queimar mais calorias, então a creatina, para quem tem 30% de gordura e quer sair desse quadro, é um ótimo suplemento. Lógico, desde que você faça musculação. Ah, só faço corrida. Então não vai adiantar tomar creatina. É melhor você tomar, por exemplo, uma beta-alanina. E você pode combinar um suplemento termogênico. Termocalor, gênico geração, geração de calor a partir de calorias. Só que esse efeito é o menor do termogênico. Você está falando, não entendi. Quer dizer que o nome do produto é o que ele menos faz? É basicamente isso. E para que é bom o termogênico, então? Porque ele vai fazer 2 coisas. E que aí, no caso, é a 1,3,7-trimetilxantina, ou a cafeína. Por que você fala difícil? É porque eu demorei muito para decorar o nome, se eu não usar, eu vou me sentir um completo idiota, por gastar tempo em um negócio que eu não vou usar. Então eu uso de vez em quando. A cafeína, né, ou algum estimulante que venha a ter nesse termogênico, é de potência emagrecedora, porque ele aumenta a sua disposição, o que é muito conveniente, né, convenhamos, e também ele diminui o seu apetite, o que é muito conveniente numa dieta de redução de gordura corporal, que você pode sentir fome e queda de energia. Então você usar um suplemento termogênico 30, 60 minutos antes da sua atividade diária é sensacional. Leandro, eu não tenho dinheirinho para comprar um termogênico. Você vai me obrigar porque você está vestindo uma camiseta? Não, claro que não. Porque, olha o que eu falei aqui, cafeína. Sabe onde você acha cafeína? No café. Ah, eu não gosto de café também. Bom, então aí vai precisar ser a cápsula. Mas se você consegue tolerar o café, pode ser, vou tomar um expresso duplo antes da minha atividade. Sinto que fico mais ligado, me sinto bem com isso. Você tem que se sentir bem, tá? Se você tomar um termogênico e ficar muito acelerado, não é por aí, tá? Você tem que tomar e sentir disposição. Beleza. E aí você vai desempenhar bem e reduzir o seu apetite. Isso é uma obrigação? Claro que não. Não me dou bem com a cafeína, não quero tomar nada. Tranquilo. O que mais vai mandar são as coisas que a gente falou até agora. E por fim, e aí eu vou deixar a indicação desse vídeo que você está vendo ao lado, alguns exames de sangue são importantes você olhar. Alguns hormônios são muito relevantes. Talvez você até chegou nesse quadro por conta de alguns hormônios ruins. Então dá uma olhadinha nessa bateria aqui, como interpretar ela.